Então, hoje é dia 24 de fevereiro de 2021. Estamos na segunda aula de Física 1, no modo flexibilizado, e da turma VT2, campus de Várzea Grande, Faculdade de Engenharia, né? Então, nessa nossa aula, nós vamos falar sobre as leis de Newton, tá? Tão conhecidas de todos vocês, né, mas tão pouco compreendidas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre elas, tá, para vocês. Bom, para a gente dar início, então, antes eu vou passar alguns informes. Eu coloquei uma enquete lá no AVA. É muito importante que todos vocês respondam, tá? Muito importante mesmo. Né? A gente vai tentar uniformizar as aulas das duas turmas de Física 1. Tá? Isso vai depender da resposta de vocês, principalmente vocês que participam das aulas síncronas. Então é muito importante a participação de todos vocês. Tá bom? Bom, fiquem de olho no AVA. Ontem mesmo já disponibilizei para vocês uma série de atividades lá. São atividades prévias. Nós vamos trabalhar com elas ao longo do início do semestre, mas é muito importante que vocês já tenham acesso a elas, que vocês já acessem, que vocês já comecem a estudar aquele material, né, de derivadas, integrais, construção de gráficos, vetores, como trabalhar com produto escalar principalmente, que é o que nós vamos precisar. E isso é com uma certa urgência, tá? Então, façam lá, tendo dúvida, venham aqui, falem comigo, me procurem nos canais que nós temos de comunicação, tá? Mas é muito importante que vocês tenham esse acesso. Bom, alguma pergunta, gente? Vocês conseguiram acessar o AVA de ontem para hoje, alguma coisa assim? Vocês olharam lá, viram que tem vários materiais lá já à disposição de vocês? Muita coisa lá já, tá? Às vezes eu olho de lado assim, porque eu tô olhando aqui. Não, a enquete eu coloquei hoje, Júlia. Tá? Eu coloquei hoje a enquete, hoje de manhã. Tá? Ontem eu não tinha colocado mesmo não, coloquei hoje. Tá lá logo de início, logo abaixo do guia do guia, né, de estudo. Já tá à disposição de vocês. A enquete coloquei hoje. Certo? Bom, então, gente, sobre as leis de Newton, vocês devem ter estudado as leis de Newton em algum momento da vida de vocês. Bom, nós vamos trabalhar as leis de Newton, né? Normalmente vocês estudam cinemática e depois vocês estudam dinâmica. Então, primeiro vocês estudam o movimento dos corpos e depois vocês estudam as forças aplicadas nos objetos. Nós vamos inverter. Por quê? Porque nós vamos, quando a gente estuda movimento, né, quais as leis, quais as regras, quais os modelos para a gente poder estudar os movimentos dos objetos. Tá? Então, como a gente não tem, porque a gente não tem essa base. Então, a inversão dos assuntos se deve ao fato da gente poder estabelecer os conceitos, né, pelas leis de Newton, para então nós estudarmos a origem dos movimentos e aí sim a gente pode ir para o estudo dos movimentos. Tá certo? Então, esse é o motivo da gente trabalhar dessa forma. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Só um pouquinho, vamos lá. Tá, eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu colocar um
pouquinho maior aqui. Tá, e eu vou sair do vídeo. Só um pouquinho. Vocês devem estar vendo a tela a tela da apresentação do PowerPoint, né? Provavelmente é isso que vocês estão vendo. E provavelmente vocês não estão me vendo mais. Confere? Deixa eu fazer o seguinte. Opa! Só um pouquinho. Deixa eu colocar a tela inteira. Ok. Só vou ajeitar aqui, gente, já volto com vocês, mas a gente já pode ir falando um pouco mais sobre as leis de Newton, tá? Vocês viram as leis de Newton em algum momento da vida de vocês? Em que situação? Foi no ensino médio? Vocês viram? Tá? Essas respostas de vocês são importantes, né, para a gente poder compreender, né, as leis de Newton. Então, se vocês viram as leis de Newton em algum momento da vida de vocês, só um pouquinho, deixa eu só ver uma coisa aqui no... Tá certo. Eu tô vendo se tá gravando direitinho. Não tá. No AVA. Tem que fazer alguns ajustes aqui no AVA, tá? Só um pouquinho que eu tô ajustando o AVA aqui para vocês não perder, para quem for assistir depois, não perder nada também. Tá? Ok, tá. Ok, no fundamental também, Guilherme, você viu ensino médio, ensino fundamental. Então, vários de vocês já estão respondendo, né? Que viram no ensino médio, no ensino fundamental. É interessante ver no ensino fundamental, porque normalmente vocês veem só no ensino médio, né? Bom, vamos lá. Então, as leis de Newton que nós vamos estudar são 3 leis, né? São a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei. Bom, vamos olhar a primeira lei. O que acontece? O que está escrito aqui é o que estabelece a primeira lei de Newton. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né? A menos que uma ação haja sobre ele. Então, esse é o básico. Se algum de vocês nunca tinha ouvido falar dessa lei, me avisa, tá? Nós vamos fazer aqui uma pequena encenação, né, digamos assim, que foi a ideia foi a ideia do Galileu, né? O Galileu tinha a seguinte ideia. Ele
Galileu, então, ele sugeriu o seguinte experimento, né? Colocar uma esfera, por exemplo, né? Colocar um objeto que pudesse percorrer sem atrito um plano inclinado. Então, vamos supor um plano inclinado, tá, de θ. Então, quando esse plano está inclinado, esse objeto ele vai descer, né? Não tem atrito, não tem nada que provoque resistência a esse movimento. Então, esse objeto ele vai descer, tá? Essa rampa. Então, quando ele desce essa rampa, tá? Nós podemos comparar com a mesma rampa, só que agora menos inclinada. Vou colocar o mesmo objeto aqui, só que agora ele estava aqui num θ1 e agora ele está num θ2, sendo θ2 menor do que θ1, tá? Então, se ele tem essa... Como é que se diz? Se ele está menos inclinado agora, o que vai acontecer com esse objeto? Tá? Ele vai descer com uma aceleração menor. Então vamos fazer a seguinte ideia agora. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês falem, tá, gente? Nós vamos fazer a seguinte proposta. Ao invés de colocá-lo aqui em cima para ele descer, nós vamos lançar esse objeto a partir do ponto inicial dele, tá? Do ponto mais baixo dessa rampa. Então nós vamos lançá-lo a partir desse ponto. Tá? Ao lançar esse objeto a partir desse ponto, o que vai acontecer? Comparando os dois planos. Se eu lançar esse objeto para cima, ele vai percorrer uma distância menor do que se eu lançá-lo desse ponto com as mesmas condições iniciais nessa outra rampa. Então, nessa rampa 2 aqui, ele vai muito mais longe do que na rampa 1. Vocês concordam com isso? Tá. Então agora nós vamos propor fazer o seguinte: colocar uma rampa paralela à superfície da Terra. Se nós lançarmos esse objeto, quando é que ele vai voltar? Quando esse objeto retorna? Se eu lançá-lo da rampa 3. Então nós temos aqui a rampa 1, a rampa 2 e a rampa 3. Na rampa 1, se a gente lança esse objeto para cima, ele vai percorrer uma distância menor do que na rampa 2. E na rampa 3, cujo ângulo de inclinação seja 0. Isso, isso aí, Giovana. Ele é rente ao chão, na superfície, é paralelo à superfície e completamente liso, não tem atrito. Tá? O que vai acontecer com esse objeto? Até quando que ele vai permanecer em movimento? Exatamente, Giovana. Isso aí. Sempre. Então veja que foi uma ideia do Galileu, e Newton então usou essa ideia
Mas agora que vem a genialidade do Newton. Tá? O Newton usou essa primeira lei, que também é dominada como é o nome dela? Lei do referencial, ou lei da inércia. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver esses conceitos todos. A menos que tenha uma ação sobre ele, como diz na lei. Exatamente, Giovana. Só que existe uma particularidade aqui que nós vamos mostrar daqui a pouco. Essa particularidade ela é fundamental para compreender as leis de Newton. Porque, olha só, todo corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma ação haja sobre ele. Isso é o que estabelece a lei. Tá? Então, vamos guardar essa lei, tá? Aqui. Tá? Então, nós temos aqui, nós vamos ter, então, a primeira lei, que também é denominada, não sei se está aparecendo para vocês, mas vamos lá. Deixa eu escrever mais para cá um pouquinho, tá? Vamos lá. Primeira lei, também denominada inércia. Certo? E vamos guardar essa lei. Vamos guardar ela, tá? Daqui a pouquinho a gente retorna para ela, para a gente ver o que ela estabelece. Tá bom? Opa, peraí, tem uns riscos aqui, deixa eu ver se eu apago esses riscos aqui, tá? Para não ficar aparecendo lá no outro slide. Então, vamos apagar essa. Lembra que esse experimento é um experimento proposto por Galileu, tá? Bom, então, como interpretar essa lei, né, no cotidiano, né, no fundamento dessa lei? O que é que essa lei como que essa lei pode nos auxiliar na nossa rotina diária? Tá? Por que a gente fala isso? Porque normalmente essa lei ela é interpretada, né, inclusive ela recebe o nome lei da inércia. Né? Inércia está relacionada à dificuldade ou à resistência do material, é algo intrínseco ao material, é próprio, característico do material, e está relacionado a como esse material vai agir, vai responder, melhor dizendo, não agir, mas vai responder quando sobre ele age uma lei, uma força, desculpa. Então, quando age uma força sobre um objeto, esse objeto vai responder de uma forma. Essa resposta do material está associada a características internas, a características próprias do objeto. E a isso se dá o nome de inércia. Tá? Então, pensar nisso, em como interpretar essa lei, que é fundamental. Tá? Inclusive, no AVA eu disponibilizei para vocês alguns vídeos no YouTube, né? Tá lá junto com o Newton. Ali tem vários vídeos disponíveis para vocês podem assistir. Um deles é com o professor André Assis, né? Um professor da Unicamp, que tem vasto conhecimento em mecânica. Tem um vídeo também, né, que é dois vídeos que são de nossos alunos da pós-graduação, bastante interessantes. Um é sobre a Arquimedes, né, e as questões científicas, e o outro é sobre a mecânica clássica. Tá? Então podem assistir, que é bastante interessante para vocês compreenderem ainda melhor, né, essa questão. Bom, então, aí vem a segunda lei. Eu vou perguntar para vocês, a segunda lei confere... A segunda lei, nós podemos dizer que é força igual a massa vezes aceleração?
Rafael respondeu que não. Tá? Vamos lembrar aqui. Então, vamos lá. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso a menos que uma ação haja sobre ele. Então veja que esse enunciado da primeira lei aparentemente está relacionado ao corpo. Vamos para frente. Então quer dizer que se uma ação age sobre um objeto, ele vai sair do repouso. Aceleração. Aceleração está relacionada com a mudança de velocidade. Então nós temos aqui ação sobre objeto. As características, o objeto é caracterizado por m, que é a massa dele, massa é algo intrínseco a ele, e a aceleração, que está relacionado com a mudança de velocidade. Gente, só o Rafael que respondeu. Vamos fazer uma coisa aqui, deixa eu colocar aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Podemos dizer que a segunda lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração? Sim ou não? Atualmente nós estamos em 20 usuários. Vamos esperar mais um pouquinho a resposta de vocês. Tá, vou publicar os resultados para vocês terem acesso, tá? Opa, tem mais gente respondendo, espera um pouquinho. Ok. 15 responderam. Ué. Ah, sim, 15 responderam, 16, tá ótimo. 17. Ok, tá? Tá publicado aí para vocês a enquete. Deixa eu ver algumas coisas que vocês responderam aqui no chat, né? Não me lembro, ok. Para mudar, a Agatha disse, para mudar a condição deve haver uma força resultante. Tá, vamos ver isso também. Não viu a enquete, Guilherme? Opa, tá bom, a próxima você vê. Não apareceu o resultado para vocês? Deu 68% que é força igual a massa vezes aceleração. Tá? Então, 68% respondeu que é força igual a massa vezes aceleração. Apareceu, Giovana? Não, né? Tá, mas foi isso mesmo, 68%. Que interessante. Para alguns, para ninguém apareceu? Nenhum de vocês apareceu o resultado da enquete? Uai, o que será que aconteceu? Deixa eu ver aqui, enquete. Eu pedi para publicar, não sei o que aconteceu, mas tá bom, vai. Mas é isso mesmo, deu 68% que não. Desculpa, que sim, que é força igual a massa vezes aceleração. Tá? Então, vamos observar essa questão de ser força igual a massa vezes aceleração. Tá? Vou passar aqui para vocês né? Depois eu defino isso aqui, tal. Aqui está definido. Faz o seguinte, deixa eu voltar aqui. Né? A gente já vai entender se é ou não força igual a massa vezes aceleração. Mas antes a gente precisa definir os termos. Tá? E por isso que eu vou definir primeiro. Então, antes da gente falar se é ou não força igual a massa vezes aceleração, né? Daqui a pouco eu vou fazer enquete novamente, né?
Vamos definir. Força é ação total sobre um objeto qualquer. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com força resultante sobre um determinado objeto. Então, tem um objeto e ação total, ou seja, a força resultante sobre o objeto. Não é uma força única, exclusiva, não, uma força resultante. Então, a ação de todas as forças. Vamos supor que o objeto está sujeito a uma força de uma mola, está sujeito a uma força elétrica, está sujeito a uma força que você empurra o objeto, enfim. Tudo isso somado é a ação total sobre um objeto. Tá? A massa é uma grandeza associada à resposta do objeto à ação realizada sobre ele. Então, se você tem um objeto que você precisa realizar uma força maior para ele ter a mesma resposta, então essa massa vai ser maior. Tá? Compara um elefante e uma formiguinha. As massas são diferentes. A massa não está relacionada ao volume. Eu posso ter algo com um volume muito grande perto de outro objeto e as massas serem iguais. Tá? É aquela pergunta que fazem, né? Quem pesa mais, né? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Uma pergunta que na física não faz o menor sentido, né? Porque a maioria das pessoas diz que os que são iguais, né? Não, se você levar para se um estiver na Lua e outro estiver na Terra, os pesos são diferentes, depende do lugar que você está. A é a medida da alteração da velocidade de um objeto em relação a um referencial, aqui tá errado, depois eu corrijo, tá? A um referencial inercial. Então aqui aparece pela primeira vez hoje essa questão do referencial, que antes a gente não tinha visto. Vamos procurar aqui nos nossos slides e nós vamos ver que não tem. Cadê o referencial? Aqui, nós começamos aqui. Não tem. De repente aparece aqui um tal de referencial. Opa! Um tal de referencial inercial. Ué, da onde que surgiu isso, né? Mas enfim, vamos dizer que A é a medida da alteração da velocidade de um objeto em relação a um referencial inercial. Essa é a definição. Então, para definir, tá tudo bem. Vamos lá. Segue, né? Então, aqui vocês não precisam ainda se preocupar muito com isso daqui, são notações matemáticas, né, para a gente fazer a relação. O que importa para nós hoje é isso aqui, ó, que a aceleração é a variação temporal da velocidade. Então, houve variação temporal da velocidade, então houve aceleração. Tá? São as grandezas cinemáticas, depois nós vamos ver isso com bastante calma, não se preocupem por enquanto não. Então vamos voltar. Agora que nós sabemos o que é F, o que é M e o que é A, então nós podemos dizer que força é igual a massa vezes aceleração? Então nada melhor do que a gente aplicar a lei no experimento para a gente verificar se essa lei faz sentido ou não. Então vamos aplicar essa lei, tá? Se F igual a MA for uma lei, então ela vale sempre. Vamos dar uma olhada? Olha só, o menino vai soltar o objeto. Quando ele soltou o objeto, o que aconteceu com ele? Ele se movimentou. Gostaram do desenho aí, gente? Eu só fiz o skate, tá? E a rodinha do skate e a bolinha, né? Claro. Então, vamos novamente. Opa! Aqui, vamos colocar novamente. Então, observem o objeto na mão do menino. Então, tá aqui o menino com o objeto na mão em cima de um skate.
Vamos então colocar, o menino vai soltar o objeto, né? Foi muito rápido, né? Olha lá, ó. Pronto. Então, quando ele jogou o objeto, ele se deslocou no sentido contrário ao deslocamento do objeto. Vocês esperariam isso? Responde para nós aí. O que vocês esperariam isso? Vamos fazer uma enquete que eu quero testar essa enquete, quero ver se aparece para vocês. Tá? A enquete é a seguinte: já estão respondendo antes de eu perguntar? Tá bom, vai. Tá correto o movimento do rapaz aí? O movimento do rapaz está correto? Vou publicar. 68% respondeu que está correto. Tá? Verifiquem aí. Vocês conseguem enxergar a enquete? A enquete apareceu para vocês? Não, de novo? Não é possível. Oh, caramba. Tá. 68% respondeu que o que está correto, tá? A Júlia colocou assim que cadê? Mas essa é a terceira lei, não? Terceira lei? Ixi, tem mais uma lei então? Tem, né? Tá certinho, né, Júlia? Tem a terceira lei, sim. Mas será que essa é a terceira lei do ponto de vista da nossa interpretação? Tá? Então, muita gente respondeu que muita gente respondeu que está correto o movimento. Então, veja só, depois a gente vê se é a segunda lei, se é a terceira lei, se é a primeira lei. O importante agora é a gente observar o movimento do menino. O menino se movimentou. Então, se movimentou quando ele soltou o objeto que estava na mão dele. Então, agora sim, nós vamos começar a fazer a interpretação. Tá? A interpretação vai ser da seguinte forma. Vamos lá. Só um pouquinho. Aqui, ok. Tá? Deixa eu apagar aqui. Ok. Tá, então vou colocar aqui primeira lei, certo? Vamos observar agora que nós estamos agora trabalhando com a segunda lei, tá? E nós perguntamos se... Eu vou colocar escalar aqui, tá, gente? Se massa é ou não igual a massa, se força é ou não igual a massa vezes a aceleração, tá? Então vamos lá. Nós temos três elementos no nosso raciocínio. Nós temos no nosso experimento. Nós temos o objeto, tá? Que nós vamos colocar de massa 1. Nós temos o rapaz, tá? Que nós vamos colocar massa 2. E nós temos o skate, tá? Que nós vamos chamar de massa 3. E juntando tudo isso aí, nós vamos ter a massa total, que é M1 mais M2 mais massa 3, tá? Então a massa a massa então vai ser, a massa total vai ser a soma de todas elas, tá? Então agora nós vamos olhar a seguinte situação. Nós temos aqui o skate, nós temos
o rapaz em cima do skate e ele está com um objeto na mão, tá? Me respondam, qual é a força agindo sobre o rapaz para que ele mude a velocidade? Veja, nós podemos aplicar a esse rapaz a expressão força igual a massa vezes aceleração, ou seja, força igual a massa vezes aceleração explica a mudança de velocidade do objeto? Vamos lá. Existe alguma força externa ao objeto provocando a alteração da velocidade, ou seja, a aceleração? Então a pergunta: existe força externa que provoca a alteração da velocidade do conjunto, ou seja, que provoca uma aceleração no conjunto? Enquete. Existe uma força externa que provoca a alteração dele? (14 respostas dos 19 presentes, 15. Tá, 58% respondeu que sim, que existe uma força externa. Tá, publicados os resultados. A Júlia colocou, sim, a força que a bolinha faz quando ele aplica força na bolinha. Então, o que a Júlia está dizendo é o seguinte, vou colocar aqui maior, deixa eu ver se eu acho aqui uma forma, tá? Opa, peraí. Onde que eu volto aqui? Ok, então... O que a Júlia está dizendo é o seguinte, nós temos a bolinha, tá? Então, o rapaz, né, ele faz uma força sobre a bolinha para jogar a bolinha. Então, ele faz uma força F sobre a bolinha para jogar a bolinha. Em contrapartida, a bolinha exerce uma força F' sobre a mão do rapaz. Me diz uma coisa, essas forças são iguais ou são diferentes? A força F e F' são iguais ou são diferentes? F' e F. Por que são diferentes? Veja só, se você tem uma bolinha na mão, não, são opostas, exatamente, mas elas são diferentes em intensidade. Eu não fiz a pergunta correta, tá? Agatha, você tem toda a razão, elas são opostas. Elas são iguais em intensidade. Juliana, o que você acha? Juliana, Agatha, o que vocês acham? Tá, então elas são iguais em intensidade, elas são opostas, realmente, né? A Agatha tem toda a razão, mas elas são iguais em intensidade. Se elas são iguais em intensidade, vamos ver o que acontece quando você soma as duas? Você vai ter F mais F' vai ser igual a zero. Se a F mais F' é igual a zero, então a força resultante, né, vai ser zero. Então, se a força resultante é zero,
Então, essas duas forças são forças internas quando a gente considera o objeto, o conjunto menino, bolinha, skate. Concordam? Então vocês entenderam que essas forças, F' e F, elas são forças internas ao conjunto, não externas, e portanto elas não podem interferir no movimento do conjunto. Então elas não vão interferir na mudança de velocidade, não. Vou fazer o seguinte, vamos construir aqui um outro exemplo que é muito parecido com esse, tá? Nós vamos ter aqui um carrinho. Vamos colocar aqui um carrinho. Tá? E nesse carrinho, nós vamos colocar areia. Então aqui está cheio de areia. Tá? Só que tem um furo aqui. Então temos um furo aqui embaixo. De tal forma que a areia que está aqui vai começar a escorrer. Ela vai começar a escorrer para a esquerda. O que vai acontecer com o carrinho? O carrinho vai ter movimento? Sim ou não? Sem atrito, tá? Temos vários respondendo. Sim, sim. Ulisses quer dizer por que não, Ulisses? Vamos pegar um caso mais drástico? Se você está num barco, sim, mas olha só, você está num barco, na água, tá? E você tem uma pedra gigante na sua mão, tá? O máximo que você consegue carregar. Se você lançar essa pedra para fora do barco, o que vai acontecer com você e com o barco? Vamos pensar o caso real mesmo. Então, se você joga uma pedra gigante no barco, o barco está parado, está em repouso, numa água tranquila. Você joga a pedra, o que vai acontecer com o barco? O Guilherme colocou que o barco vai para o lado contrário. Ulisses, o que você acha? Ele vai se mover. Então, se ele vai se mover, esse carrinho que tem areia, quando ele lança areia, quando ele perde areia, o que vai acontecer com ele? Se ele perde areia para um lado, o que vai acontecer com ele? Não, vamos olhar, Medeirinho, vamos olhar por enquanto só o movimento, tá? Daqui a pouco a gente vai ver essa questão das forças. O movimento. Se esse objeto, se esse carrinho perde areia para um lado, o que vai acontecer com ele? O Marco Henrique disse que vai se mover para o outro lado, vai se mover para o lado oposto. A Agatha também. Ele se move para o lado oposto, Ulisses. A Júlia colocou que ele vai acelerar porque massa e aceleração
são inversamente proporcionais. Nós vamos ver isso já já. A aceleração é inversamente proporcional à massa, logo ele se moverá para o lado oposto. Nós vamos ver isso também já já. Então vamos lá. Então nós conseguimos explicar o movimento do carrinho com areia e o movimento do rapaz. Vamos colocar aqui. Tá? Nós conseguimos explicar o movimento do carrinho de areia e do rapaz no skate usando essa expressão? Essa é a pergunta. Nós conseguimos explicar esses dois movimentos usando a expressão F igual a massa vezes aceleração? Enquete. Tá? Sim ou não, de novo. Nós conseguimos explicar o movimento do carrinho com areia e do rapaz no skate usando a expressão força igual a massa vezes aceleração? Sim ou não? Somos 21 usuários na sala, tá? 14 responderam até agora, 15, 16. Ok, vou publicar o resultado. Gente, o resultado deve aparecer para vocês em algum lugar em algum lugar aí. Não é possível que não apareça, deve aparecer. Vamos lá. Então, a maioria respondeu que sim, que consegue. Tá, às vezes no celular, não sei. A Calita disse, aparece no canto superior do lado direito. Tá, não, tudo bem. Eu vou falando para vocês os resultados. Tá? É anônimo, tá? O resultado é anônimo. Tá bom. Então, muitos de vocês responderam que sim, que consegue explicar. Tá certo. Só parece que saiu, mas não o resultado. Tá bom. Eu falo para vocês, tá? A grande maioria disse que sim, que essa expressão consegue explicar o movimento desses dois conjuntos, tá? Então agora nós vamos ver se sim. Bom, todo mundo concorda comigo que a força externa atuando sobre esses objetos é zero? Principalmente os que responderam que sim, que F igual a massa vezes aceleração explica o movimento desses objetos. Vocês concordam comigo que a força total, força resultante, externa, atuando nesses objetos é zero, uma vez que as forças da bolinha sobre o conjunto rapaz-skate é força interna, não é força externa, tá? Então a força externa, não tem alguma coisa agindo nesses objetos, nesses conjuntos, para que eles se movimentem? Não, Júlia. Tá parado. Tá parado e começa a escorrer areia. A gravidade, Pablo, tem a gravidade, Calita. Veja só, a gravidade atua nesses objetos, sem dúvida nenhuma, mas a atuação da gravidade é uma atuação para baixo, tá? Tanto em um, nós vamos chamar de P, tá? Ação da gravidade. A força normal, sim, a força normal atua, mas atua para cima. Mas o movimento
é horizontal, não é vertical. Então, se o movimento é horizontal e não vertical, então nós podemos afirmar que a força peso e a força peso e a força normal, elas atuam no objeto para impor movimento? O movimento é na horizontal. As forças que vocês falaram são na vertical. Pode influenciar no movimento? Calita respondeu, não. Marco também. Então, não influencia. Então, qual força externa influencia sobre esses objetos para que eles... A Júlia colocou, explica assim, porque os movimentos são contrários. Então, o movimento é contrário, mas qual a origem do movimento? Quem deu origem a esses movimentos? Tá certo? Então a gente precisa entender quem deu origem a esses movimentos. Então, a consequência é o movimento ser contrário, mas quem deu origem? Então as forças internas se anulam. Se elas se anulam, elas não são responsáveis pelo movimento, porque elas se anulam. Então, Guilherme, mas qual força? No caso, é a força. Sim, mas qual? A Agatha disse, no primeiro caso, a força-peso foi diminuindo. E no segundo? Também, porque ele não o conjunto não perdeu a bolinha? A bolinha não foi lançada? Então perdeu. Perdeu também. Concorda, Agatha? Então nós estamos percebendo o seguinte, que, olha só, o conflito nosso aqui é achar a força externa que provoca a mudança de velocidade. E nós não estamos encontrando. O atrito não tem atrito, Marco. Tira o atrito para facilitar. O atrito influencia, sem dúvida. Mas se você fizer um experimento sem atrito, e a gente consegue fazer isso com uma precisão muito boa, em laboratório, tira o atrito e você vai ver que vai haver um movimento. O atrito ele influencia na resistência do movimento e não a favor do movimento. Então, o que está provocando o movimento em si, para que o atrito possa influenciar? Percebe? O que está acontecendo com vocês aqui é algo bastante natural. Nós estamos trabalhando a desconstrução de um conceito equivocado. A Agatha está respondendo a força-peso. Então, a força-peso é perpendicular. O movimento dos objetos é na horizontal. Então, se a força-peso é vertical e o movimento é horizontal, a força-peso não vai influenciar no movimento desses objetos. Certo? Entendeu, Agatha? Então, não é. Por que vocês têm um conceito equivocado? Vocês estão procurando, de todas as maneiras, justificar a expressão força igual a massa vezes aceleração. Não precisa defender a força igual a massa vezes a aceleração. Se um modelo ou uma lei é coerente, por si só, ela vai se defender. Ela não precisa da gente defendê-la. Por si só, os experimentos feitos, ela vai explicar os experimentos feitos por nós. Porém, nós pegamos um dos experimentos mais simples que tem
que são objetos perdendo alguma coisa e se entrando em movimento e já não estamos conseguindo explicar. É porque tem alguma coisa errada e é isso que nós vamos construir. Nós vamos construir esse conceito. A Júlia coloca, na real não faz sentido na minha cabeça elas se anularem, porque elas se separam no momento da aplicação da força. Sim, exato. E é aí que elas vão fazer sentido, porque elas são opostas. Você tem duas forças, você tem uma força agindo num sentido e a outra força agindo no outro sentido. Elas se anulam. Por que que elas se anulam? Porque elas são iguais. Elas são iguais. O fato de ter movimento, né, não está associado a essas forças. Quando você diz que na sua cabeça não faz sentido, né, elas se anularem porque elas se separam no momento da aplicação da força, é porque você está buscando justificar o movimento por meio da aplicação dessas forças internas. Mas essas forças internas não precisam ser a origem do movimento. Então vamos tirar esse pré-conceito de justificar que precisa ter uma força para ter movimento. Não precisa, não há essa necessidade. É isso que nós vamos mostrar. Nós vamos mostrar que não há necessidade de ter uma força para que tenha movimento. Tá? Nós vamos desconstruir esse conceito que vocês têm de que força igual a massa vezes aceleração explica o movimento desses objetos. Tá? Então tá dando tilt. O importante é isso. Deu tilt? É isso que a gente quer. É esse o propósito dessa aula. O propósito dessa aula é desconstrução. E a desconstrução envolve aflição, envolve ansiedade, envolve todas essas emoções. Natural. Porque a gente vai falar, ué, mas eu estou buscando justificar e não estou conseguindo, mas eu sempre aprendi assim. O fato da gente sempre ter aprendido uma coisa de uma certa forma não significa que aquela coisa está correta. Pablo, é isso. O Pablo está dizendo, então não há necessidade de haver força para haver movimento. É isso? Sim. A Júlia colocou, a única coisa que eu tinha certeza na física. Ô, Júlia, desculpa, tá? Foi mal. Vamos construir? Vocês estão afim? Vocês querem? Vocês querem construir um conceito? Então agora, se vocês estiverem prontos para construir o conceito, tá? É o que nós vamos fazer agora. Isso a gente faz com a vida. Às vezes a gente quer defender algo com unhas e dentes. A gente não quer admitir que algo não possa ser do jeito que a gente estabeleceu. Tá? Sim, Rafael, foi mesmo. Foi isso mesmo. E o professor ajudou, né? Porque o professor, enquanto facilitador do conhecimento, né? Fez o quê? Levou justamente para a resposta contrária que você tinha dado, que era para ver isso tudo acontecer. Vamos lá, então. Aí que tá, né? É interessante, Rafael, porque aqui nós estamos fazendo justamente o contrário da confiança. Por quê? Da confiança, assim, não é... O Pedro colocando, ninguém confia em você, Rafael. Mas eles vão confiar daqui a pouco, Rafael. Sabe por quê? Porque a confiança se estabelece quando a gente tem certeza. Tá? Por exemplo, a gente não confia em alguém que afirma algo que vai contrário ao que a gente estabeleceu como certo.
Mas a partir do momento que nós compreendemos que aquilo que a pessoa está falando está correto, a gente passa a ter confiança nela. Então, se ninguém confiou naquilo que você falou, é porque nós queríamos seguir num caminho que a gente já tinha concebido antes. Então agora nós vamos reconstruir para a gente poder trabalhar esses conceitos. Vamos lá? Vamos lá. Então, olha. Exatamente, Rafael. Vamos lá. Força igual a massa vezes aceleração. Não explicou. Ah, Pedro, Rafael tá falando que você agora vai ficar se achando, né? Então, Júlia, exatamente. Agora nós vamos fazer isso. Então, primeira coisa que nós vamos ver, força igual a massa vezes aceleração não explica o que a gente está trabalhando. Se força igual a massa vezes aceleração não explica, então eu vou perguntar o seguinte para vocês. Eu posso dizer que força igual a massa vezes aceleração é a segunda lei? Eu vou repetir a pergunta. Se força igual a massa vezes aceleração não explica um caso dos mais simples, podemos afirmar que força igual a massa vezes aceleração é a segunda lei? Enquete, sim ou não? Se força igual a massa vezes aceleração não explica um experimento simples, podemos afirmar que força igual a massa vezes aceleração é a segunda lei? Tá. Vocês responderam com muita agilidade, muita rapidez, sem titubear. 85% respondeu que não. Respondeu que sim. Né? Eu vejo aqui as respostas de vocês. Então, eu vou perguntar. Vocês querem manifestar? Quem acha que sim, que F igual a ma é a segunda lei, tá? Quer manifestar? O que acontece? Eu não preciso defender uma lei, lembra disso. Então nós vamos abrir mão da defesa da lei. A lei se defende por si só. Se força igual a massa vezes aceleração não explica um movimento dos mais simples na mecânica clássica, podemos afirmar que é uma lei? A lei não é universal? A lei não deve valer sempre? Mas se força igual a massa vezes aceleração é uma lei e não explica um experimento extremamente simples, então não é lei. Vocês concordam com isso? Não posso dizer que é lei. Se não é lei, então quando perguntarem para vocês qual é a segunda lei de Newton, o que vocês vão responder? Força igual a massa vezes aceleração? Não. Se não é lei, acabamos de mostrar que não explica. E quem respondeu que sim, que força igual a massa vezes aceleração é a segunda lei de Newton, consegue compreender que essa expressão força igual a massa vezes aceleração não explica um experimento dos mais simples? Conseguiu compreender? Se conseguiu compreender, entendeu agora, junto com os demais, que eu não posso chamar de lei uma expressão que não explica um caso tão simples? E aí vem o seguinte, se força igual a massa vezes aceleração não é a segunda lei, então qual é a segunda lei?
Então nós vamos colocar aqui, ó. É a segunda lei? Não. Não, não, não e não. Como disse minha filha para mim ontem, N-A-O, tio, tio, tio. Ela falou, ela colocou tio aqui e aqui para dizer que não era mesmo, que não era com toda certeza. Tá? Newton nunca falou que força é igual a massa vezes aceleração. Nunca. No livro dele, Principia, procurem lá. Não tem. Mas nós temos a seguinte expressão. Força é igual a dp dt. E eu estou fazendo unidimensional, tá? Por isso que eu não estou colocando vetor por enquanto. Depois nós vamos começar a usar vetor. Então, vamos lá. E Newton falou que força é igual a dp dt. Quem é P? É peso? Não. P minúsculo é igual a massa vezes velocidade. Chama-se momento linear. O nome disso aqui é ou quantidade de movimento. Momento linear. Tá? A Letícia perguntou, por que ensina essa lei nas escolas? Letícia, não sei. Eu sei que não é força igual a massa vezes aceleração. Agora, por que ensinam nas escolas? Não sei. Não deveria. O Rafael, é porque é mais fácil do que ensinar limite. Acho que é por isso. Também, mas eu posso expressar, Rafael, essa expressão como sendo força igual a delta P, delta T, numa aproximação. Tá? Então, quando a gente faz isso, né, não impede que a gente faça o tratamento da segunda lei, né, mesmo sem usar o cálculo diferencial. Então, não há necessidade de usar o cálculo diferencial para explicar a segunda lei. Tá? Então, vamos ver agora se essa expressão F igual a dp dt, se ela explica o movimento que a gente está trabalhando, tá? Vamos lá, nós temos, deixa eu ver se eu consigo, eu não sei se eu consigo copiar isso daqui, deixa eu ver se eu consigo copiar. Eu acho que eu consigo, mas... Nossa, o que eu fiz aqui, meu Deus? Tá. Pode piscar não, hein, Rafael? Vamos agora tentar explicar esses movimentos aqui, tá? Então agora vou tirar força igual a massa vezes aceleração, vou tirar o peso, vou tirar esse aqui também, normal, para limpar um pouco a figura para nós, tá? Bom, temos agora dois experimentos e nós vamos tentar explicar esses experimentos usando que F é igual a dp dt, sendo P igual a massa vezes velocidade.
Ou seja, Newton disse o seguinte: se uma força atuar sobre um objeto, vai ter como consequência a variação do momento linear com o tempo. Foi isso que Newton disse. Tá? Então, vamos entender isso daqui, tá? Bom, se F é igual a dp... Não precisa entender cálculo diferencial não, tá? Eu vou explicar para vocês aqui. F igual a dp dt. Eu vou substituir o P por massa vezes velocidade. Então vai ser a variação temporal de massa vezes velocidade. Bom, quando a gente fizer isso daqui, eu vou aplicar a regra da distributiva. Tá? Então vai ficar a derivada ou a variação temporal da massa vezes a velocidade mais massa vezes a variação temporal da velocidade. Estão acompanhando, gente? Fala aí para mim se vocês estão acompanhando até aqui. Tá? Se alguém não estiver acompanhando, fala, tá? Então eu vou seguindo e aí... Ok. Tá. Vamos lá. A força... Então nós vamos agora usar essa expressão aqui que Newton falou. Newton explicou o seguinte. A consequência pela aplicação de uma força sobre um objeto é a variação do momento linear. Isso foi o que Newton falou. E Newton deu a definição do momento linear da seguinte forma: momento linear é a massa do objeto vezes a velocidade dele. Depois a gente vai entrar mais fundo no que é momento linear. Por enquanto, basta a gente saber que momento linear é massa vezes velocidade. Tá? Bom, substituindo o momento linear, o P, por massa vezes velocidade, né? Então vamos substituir aqui por massa vezes velocidade. Aqui é o P, que eu substituí, tá certo? Então substituir o P. Tá certo, Guilherme? Então, substituindo P, agora nós vamos aplicar a distributiva. Então, eu vou abrir esse termo aqui, aplicando essa expressão. Então, vai ser, olha só, d dt de m vezes o segundo, mais m vezes d dt do segundo. Então eu fiz a distributiva, apliquei d dt sobre m e depois sobre v. E ficou essa expressão aqui. Tudo bem? Eu sei que a aceleração é a variação da velocidade com o tempo. Isso a gente sabe, que é a definição de aceleração. Aceleração é a variação da velocidade com o tempo. Então agora eu vou voltar aqui. Essa soma, então, eu fiz o seguinte, F é igual a d dt de m vezes v. Então, primeiro, a gente aplicou em m e depois a gente aplicou em v. Então, ficou assim, força é igual a dm dt vezes v mais m vezes dv dt.
Entendeu, Júlia? A gente fez a setinha vermelha primeiro, que é essa expressão aqui, e depois a gente aplicou a setinha verde. Tá? Fazendo uma analogia, tá? Analogia só, tá? Se você tem x vezes y vezes mais z, você vai ter x vezes y mais x vezes z. Essa é uma regra, tá? Da soma. Tá? Então, aquela outra é uma regra das derivadas. Regra do produto. Certo? Sim, mas é porque aqui é regra do... É uma regra do produto. Tá? É uma regra, desculpa, do produto não. É uma regra das derivadas. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. Tá? Vocês vão ver isso em cálculo. Tá certo? É uma das regras do cálculo. Tá? Que a gente está aplicando aqui. Isso, mas vocês entenderam, né, como que eu fiz? Apliquei no primeiro vezes o segundo, mais apliquei no segundo vezes o primeiro. Tá? Uma regrinha simples, tá? Só para a gente poder justificar. Então, o que acontece agora? Veja que se A é igual a dV dt, então esse termo aqui nós vamos substituir por A. Então nós vamos ter o seguinte: força é igual a dm dt vezes V mais massa vezes aceleração. Opa! Olha só. Apareceu aqui nesse termo massa vezes aceleração. Então, veja que nós saímos de F é igual a dp dt e chegamos em F igual a dm dt vezes V mais massa vezes aceleração, que era o que a gente considerava a segunda lei. Não podemos dizer que massa vezes aceleração é a segunda lei, porque não explica nem os experimentos simples como esses dois que nós tratamos aqui. Mas veja que agora tem a soma de um outro termo. Vamos analisar esse outro termo agora. Tá? Vem comigo, gente. Vem comigo que agora nós estamos construindo um conceito. Tá? Então, se nós temos que F igual a dm dt vezes V mais massa vezes aceleração, o que vai acontecer se a massa for constante? Se a massa for constante, vai ter variação da massa? Não. A variação da massa com o tempo vai ser zero, porque a massa é constante. Estão acompanhando? Se a massa é constante, não vai variar, então dm dt é zero. Então, na expressão, nós podemos escrever dm dt vezes V mais massa vezes aceleração, e podemos dizer que dm dt é zero. Se dm dt é zero, 0 vezes V é zero, e vai nos restar força igual a massa vezes aceleração.
Ah, então é a segunda lei? Não. Por que não? Porque é um caso particular. Por que é um caso particular? Porque só vale se a massa for constante. Então, se a massa for constante, então eu posso usar força igual a massa vezes aceleração. Mas eu não posso dizer que força igual a massa vezes aceleração é a segunda lei de Newton. Porque não é. A segunda lei de Newton é força igual a dp dt. Variação do momento linear com o tempo. Força igual a variação do momento linear com o tempo. Acompanharam isso aqui? Entenderam? Se a massa for constante? Ok, então agora nós vamos... Vamos copiar novamente isso aqui, que agora nós vamos explicar. Tá? Agora nós vamos explicar isso aqui. Então, se vocês entenderam que se a massa for constante, se a massa for constante, aí nós vamos cair em força igual a massa vezes aceleração. Então, força igual a massa vezes aceleração é um caso particular da segunda lei, mas não é a segunda lei. Então, agora nós vamos aplicar... Opa, deixa eu escrever em preto, senão fica ruim, né? Força igual a dm dt vezes v mais massa vezes aceleração. E nós vimos que nos dois casos que nós tratamos, a força externa, ou seja, a força resultante é zero. Não foi isso que nós vimos? Nós vimos que a força é zero. Se a força é zero, então nós vamos ter dm dt vezes v, e nesses casos, dm dt não é zero. Por quê? Porque ambos os objetos estão perdendo massa. O carrinho de areia está perdendo areia e o conjunto menino, skate e bola está perdendo a bolinha. Então, eles estão perdendo massa. Então, o dm dt não é zero, porque há mudança da massa. Tá certo? Mas massa vezes aceleração vai ser igual a zero. Então, arranjando os termos aqui, nós vamos ter massa vezes aceleração igual a menos dm dt vezes v. Portanto, a aceleração vai ser 1 sobre e menos, né? Espera aí, deixa eu arrumar essa coisa aqui, ó. Menos 1 sobre m dm dt vezes v. Detalhe, tem aceleração? Tem. Então houve mudança no movimento, do movimento, houve mudança da velocidade do carrinho de areia? No experimento, quando o carrinho de areia perde areia, ele se movimenta para a direita, concordam? O rapaz mais skate, quando eles jogam a bolinha, eles também se movimentam para a direita, concordam? Então veja que o movimento do objeto é para a esquerda, o movimento da areia é para a esquerda e o movimento dos outros objetos é para a direita, contrários um com relação ao outro. Se são contrários, olha o sinal negativo aqui, ó. A aceleração é negativa, porque a aceleração é contrária ao movimento dos objetos, tá? Não só por isso, porque tem a ver com a perda da massa também. Se a perda da massa for positiva, então a aceleração vai ser negativa.
tá? Então veja que aqui nós consideramos que há perda da massa. Então quem é responsável pelo movimento dos objetos é a variação da massa, não é força externa. Não tem força externa. Não pode ser força externa porque não tem força externa. Se não tem força externa, não pode ser força externa. Então quem é responsável pela variação da velocidade? A perda das massas e não a força externa. Alguma pergunta até aqui, gente? É isso, Agatha. Menos um é porque o movimento é contrário. O movimento é contrário. Tá? O movimento do objeto, no caso, o menino mais skate vão se movimentar no sentido contrário ao da bolinha. Tá? A bolinha vai para um lado, o menino mais o carrinho vão para o outro. Tá? Por isso. Aí, se a perda da massa for positiva, então aí sim a aceleração vai ser negativa também. Tá? Vai continuar sendo negativa. Nesses dois casos, a perda da massa vai ser positiva, não tem jeito. Tá? Então, nós pudemos ver que a segunda lei, portanto, ela está relacionada não com a... Vamos colocar aqui para vocês, cadê? Ela não é força igual a massa vezes aceleração. Mas a segunda lei é F igual a dp dt, sendo P massa vezes velocidade. Tá certo? Desconstruiu um conceito anterior? Construiu um conceito mais sofisticado? Um conceito mais aprofundado? Um conceito mais robusto? Que explica mais para vocês? Faz sentido? Faz mais sentido para vocês? Eu não diria fórmula, eu diria expressão que representa a lei. Porque não deixa de ser fórmula, Agatha. É porque assim, como que eu vou explicar? É porque a fórmula é sempre F igual a dp dt, sempre. Então ela não muda. Ela é sempre. O fato dela ser sempre F igual a dp dt faz com que a gente precise manipular essa fórmula, essa expressão matemática, para a gente poder usá-la de acordo com a nossa expectativa. Tá? Então, de acordo com o que a gente quer, com o que a gente deseja. Então a gente vai usar de acordo com a nossa necessidade. Tá certo? Então, sempre a fórmula é F igual a dp dt. Sempre. Aí a gente manipula ela e chega a outras expressões para a gente poder aplicar. Então, isso é a aplicação. Tá certo? Vamos voltar aqui um pouquinho, que eu quero fazer uma outra desconstrução.
Vocês estão preparados para outra desconstrução ou não? Ou chega? Como é que vocês estão? Fala para mim. Se vocês estiverem preparados para outra desconstrução, senão a gente deixa para outro dia, não tem problema não. Comigo é sossegado. Não vai mexer demais com o emocional de vocês, não? Gostei, Tara. Já estamos aqui, né? Tá. Então, alguém colocou que ainda tem que memorizar, tal. Nós vamos fazer o seguinte, o exercício que nós vamos fazer não é de memorização. Nós vamos fazer um exercício de compreensão. Tá? Esse é o exercício que nós vamos fazer, de compreensão. Compreender para poder atuar, para poder utilizar. Certo? Porque quando a gente compreende, você não esquece mais. É como andar de bicicleta. Se você aprendeu a andar de bicicleta quando você era criança, e você depois com 80, nunca mais andou e vai andar de bicicleta com 80 anos, você vai conseguir. Você vai conseguir andar. Vai titubear, pode perder o equilíbrio, pode, mas você vai andar. Nadar. Quem aprendeu a nadar quando era criança, ficou a vida inteira sem nadar. Se jogar na água, vai sair nadando. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso com o seu avôzinho, com a sua avózinha, para fazer experiência não, hein, gente? É pecado. Tá? Não pode não. Minha avózinha era muito brincalhona, cara. Faleceu tem aí uns 3 anos aí, saudade dela. Ela era muito brincalhona, meu Deus. Bom, então vamos desconstruir, tá? Vamos lá. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que haja uma ação sobre ele. Tudo bem? Então vamos desconstruir. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então vamos lá. Se o corpo em repouso tende a permanecer em repouso, então vamos lá, colocar uma... Eu poderia fazer um pouquinho mais bonitinho esses negócios, né? Vamos lá. Aqui. Deixa eu colocar um... Desculpa aí, gente. Não deu tempo de fechar o microfone. Vocês devem ter dado um pulo aí na hora que eu espirrei. Obrigado. Ok, então vamos lá. Valeu. Então, temos aqui um objeto, tá? Sobre uma superfície. Não vou nem entrar com as forças peso, força normal, nada disso não. Qual é a força atuando sobre ele? Não tem força externa. Então a força atuando sobre ele é 0. Tem variação da massa? Não. A massa é constante. Se a massa é constante, qual é a segunda lei? Independente da massa ser constante, a segunda lei é força igual a dp dt. Tá? Porém, como a massa é constante, então, deixa eu escrever de outra forma. Como a massa é constante, então dm dt é 0, tá? E F é igual a ma. Tudo bem? Então, isso aqui é uma consequência
pelo fato da massa ser constante. Se a força é zero e a massa é constante, então agora vamos lá. Força igual a massa vezes a aceleração. A força é zero, a massa é diferente de zero, logo a aceleração só pode ser zero. Ô, Gabriel, a gente estava esperando café, cara. Vejam só. Agora nós vamos escrever aqui, ó. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. O que é isso? O que é isso aqui que a gente escreveu? O que vocês sabem disso aqui? Nós temos isso aqui como primeira lei. Tá certo? Estão acompanhando, gente? Então, vamos lá. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Me diz uma coisa. Esse objeto está em repouso? Isso é condição inicial que nós colocamos que a velocidade desse objeto é zero, tá? Então ele está em repouso. Se ele está em repouso e não há modificação da massa e nem força externa, o que acontece com a aceleração dele? É zero. Então esse corpo está em repouso? Sim. Permanecerá em repouso? Sim. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então eu usei a segunda lei para explicar a primeira. É isso? Se eu usei a primeira lei para explicar a segunda lei para explicar a primeira, então nós vamos cair numa coisa que é o seguinte: a primeira lei não Então a primeira lei não é lei? Porque se ela pode ser explicada pela segunda, então a segunda lei, eu posso usar só a segunda lei, não preciso da primeira. Se eu conseguir explicar, explicar a primeira lei usando a segunda lei, para que eu preciso da primeira? Vocês entenderam isso, gente? A ideia? Então eu preciso da primeira lei? Se eu tenho a segunda lei que explica a primeira? Atenção! Não fiquem presos ao que vocês sabem. Não fiquem presos ao que vocês aprenderam. Respondam de acordo com a consciência de vocês. Sejam sinceros com vocês mesmos, francos com vocês mesmos. Não respondam porque vocês aprenderam. Respondam porque vocês sabem. Então não é lei, né, Agatha? Se a primeira confirma a segunda, então eu preciso confirmar tudo, todos os resultados da segunda lei eu preciso confirmar com leis? Vocês entenderam onde nós estamos chegando, gente? É cruel, né? Então nós podemos dizer que Newton errou?
Ah, vamos lá. Enquete. Vamos fazer uma enquete aqui, que essa enquete eu quero ver, hein? Newton errou ao enunciar a primeira lei? Sim ou não? Essa enquete eu quero ver. Newton errou ao enunciar a primeira lei? Já que tem a segunda para explicar? Ê, professor. E agora, hein? Eu vou ficar em cima do muro. Não vou responder, não é assim? Não, todo mundo tem que responder. Newton errou ao enunciar a primeira lei, já que a segunda lei explica a primeira lei? Nós temos bastante advogado do Newton aqui, né? Dos 21 eu tenho 16 respostas. Vou publicar. Resultados publicados. Tá? Socorro! Vai, Newton, vai. Tô confiando em você, hein, Newton. Deu 50-50. Pois é, né, gente? Vamos lá. Para a gente dizer que o Newton errou, a gente precisa fazer o que ele fez. E o que ele fez? O que ele fez não foi entender a primeira lei como uma lei relacionada ao objeto, a um corpo. Não, professor, peraí. Peraí. Ó, tá claro o enunciado da lei. Olha só. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Ah, Caio, mentiram pra gente a vida inteira. Não, omitiram, Caio. Omitiram. Tá? Morpheus é bom. Né? Vamos achar um Neo agora. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então, todo corpo está focado no objeto. É isso? Não. Aí que tá. Vamos fazer uma explicação. Nós vamos fazer uma explicação. Primeiro, nós vamos fazer uma explicação básica, tá? Superficial. A explicação superficial que nós vamos fazer vai ser a seguinte. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. Você tem uma maçã vermelha e uma maçã azul, né? Qual você escolhe? A explicação básica que nós vamos dar é a seguinte. Tá? Sem a primeira lei, não temos base para a segunda. Essa daqui é uma explicação superficial. Tá? É uma explicação superficial. O que acontece? A primeira lei, ela dá suporte, ela dá sustentação para o uso da segunda. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que haja uma ação sobre esse objeto. Eu poderia dizer que a primeira lei, quando ela diz que quando ela afirma todo o corpo, ela está dizendo para nós que existe a massa. E a menos que haja uma ação, está definindo força. Então, por meio da primeira lei, define massa e define força. Certo? Então, aqui já está valendo a primeira lei. A primeira lei já valeria por isso.
mas seria uma explicação uma justificativa muito superficial, muito básica. Vamos analisar um pouco mais fundo o que acontece para a gente poder entender essa primeira lei, tá? Bom, o que acontece é, quando nós dizemos que um objeto entra em movimento, nós precisamos ter uma referência. Eu preciso ter uma referência para esse movimento, concordam? Querem que explique um pouco mais fundo ou não precisa? Se você está num carro andando numa velocidade constante, certo? Você joga um objeto para cima, esse objeto vai cair no seu colo. Tá? Porque a velocidade é constante. Então todo o corpo, se você estiver andando na velocidade constante, colocar um objeto em cima do painel, ele vai permanecer ali, mesmo a velocidade constante. Ou seja, todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então você precisa de uma referência. Por quê? Porque você não sabe se esse objeto está em movimento ou não, a menos que você tenha uma referência. Então, se você está dentro do carro e olha um objeto em cima do painel do carro e você está numa velocidade constante, para você não muda a posição desse objeto com relação a você, mas muda com relação a alguém que está fora do carro. Então precisa de uma referência. E essa referência não pode ser qualquer uma. Essa referência, ela precisa obrigatoriamente estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Em outras palavras, deve respeitar a primeira lei. Então, deve respeitar a primeira lei. O referencial deve respeitar a primeira lei. Quando o referencial respeita a primeira lei, nós chamamos esse referencial de inercial. Referencial inercial. Tá certo? Referencial e inercial. Então, nós temos aqui duas explicações para a validade da primeira lei. Sem a primeira lei, não temos base para a segunda, porque ela define massa, porque está relacionando um corpo, e força, porque relaciona uma ação, como sendo a origem do movimento dos objetos. E a primeira lei, uma explicação mais profunda, é porque todo movimento precisa ter uma referência. E para ser uma referência no modelo de Newton, da mecânica clássica newtoniana, precisa ter um referencial que respeita a primeira lei. Todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E aqui, o Newton está trazendo para nós, né, o espaço absoluto. Tá? Então ele traz para nós a definição de espaço absoluto como sendo a referência. Tá? A referência, então, é o espaço absoluto. Não podemos tomar como referência objetos. Nós tomamos como referência o espaço absoluto. Seja lá o que for esse espaço absoluto. Mas nós tomamos como referência o espaço absoluto. Tá certo? Então, nós justificamos a primeira lei e justificamos a segunda lei. A primeira lei é uma lei que estabelece as condições para o referencial. O referencial é inercial? Sim.
então podemos usar as leis de Newton. O referencial é inercial? Não, então não podemos usar as leis de Newton. Então a primeira lei estabelece as condições do referencial para que a gente possa usar as leis. A segunda lei, ela está relacionada ao movimento propriamente dito, ao movimento dos objetos que se originam da aplicação de forças. Então a segunda lei é uma lei de movimento. Então no movimento dos objetos nós temos referencial já estabelecido e o movimento já compreendido. Falta um outro elemento que nós vamos ver depois. Repouso é permanecer no estado que está, seja em movimento ou repouso absoluto, certo? O movimento não é qualquer, é um movimento retilíneo e uniforme. Tá, Gabriel? Então não é qualquer movimento. É um movimento retilíneo e uniforme. Na mecânica clássica. Vou deixar isso bem claro porque tem outros modelos também. Não só o modelo da mecânica clássica, mas tem outros modelos. Certo? E a gente precisa como se fala? A gente precisa, então, respeitar essas duas leis. Depois nós vamos ver as outras leis. Ou a outra lei. Tá certo, gente? Deu tilt? Deu tilt hoje? Vocês estão vivos? Tá. Então essa é a primeira parte da aula sobre as leis de Newton. Na próxima aula a gente vai ver outras consequências. Tá bom? Eu vou parar agora a gravação. Até mais.